inteligência e nos dê o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Vejamos isso. Porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Paulo, primeira epístola aos Coríntios 1,17. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos não nos possam compreender no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras romanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Se católicos romanos, insistimos pela observância de nossos amigos, a frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo. E se espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com um plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente nas estações de palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir-me os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas serão atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que depois dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida. Em nome do nosso Mestre amado Jesus,
da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Ao trabalho. Boa noite, gente. Muita paz. Você sabe que hoje eu estava revendo o assunto da mãe e foi de manhã cedinho, sabe? As coisas assim, eu já vejo logo o que eu tenho que fazer. Porque eu acho que o plano espiritual tem que estar em primeiro lugar quando a gente acorda e quando começa a trabalhar. A gente tem que focar nisso. Para que focando nisso a gente consiga, pelo menos tentar manter um padrão vibratório bom para enfrentar o dia de luta. E é bom que é nessas horas que a gente tem ideias que tem que ser muito bem valorizadas. Então foi nesse momento em que eu abri, que eu vi o texto que a gente estava estudando, que é a respeito dos espíritos levianos, nesse texto eu vou ler novamente. Há duas hipóteses que têm cabida em relação à entidade que nos estamos referindo. Inicialmente a leviandade, logo depois o desrespeito aos luminosos postulados doutrinários estabelecidos, todos formulados na codificação que ensejaram a instalação do desequilíbrio. Então, a gente viu que a primeira classe de espíritos que tenta levar a desarmonia dentro de uma casa espírita são esse aqui, a leviandade, que é a falta de seriedade, a imprudência. E eu trouxe para vocês apenas esse trecho que está no nosso livro dos Espíritos, Kardec define, faz a escala espírita, em que ele fala a respeito dos levianos. Está na questão 103 do livro dos Espíritos. Ele fala ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Mete-se em tudo, a todos respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos, ligeiras alegrias, intriga, induzir maldosamente em erro por meio de mistificações e desperfeitos. Então, a gente viu a semana passada essas características, né? Ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Mete-se em tudo e não se incomodam com a verdade. Isso aqui eu acho que é o principal, sabe? Se você é uma pessoa que gosta de estudar a verdade, e a gente fala gostar de estudar porque, entenda, conhecimento do ponto de vista científico, são crenças verdadeiras, justificadas pela lógica e exemplificadas na prática. Então, se você é uma pessoa que gosta de estudar, gosta de ter conhecimento, gosta de conhecer, você vai estar sempre em busca dessa verdade aqui, sabe? Sempre vai estar. Isso está no íntimo da pessoa. Sabe? Então, essa verdade que você vai em busca de almejar, isso já te defende muito desses espíritos, porque eles não se incomodam com esse trem, sabe? Eles não estão nem aí, entende? Então, eles vão fazer qualquer coisa, mas se você estuda a verdade, você sabe reconhecer a mentira. Você sabe reconhecer a superficialidade, você sabe reconhecer a falsidade, sabe reconhecer a ignorância. Agora, se você não estuda a verdade, eu estou falando de estudar a verdade para você. Você sabe que é você ter o prazer de você conhecer, entende? E de você conhecer, você sentir que tem a capacidade de não só entender pela lógica, mas exemplificar pela prática. Entenda, porque isso é conhecimento, entende? São coisas vividas. É como eu falei aqui no texto hoje, entende? O verdadeiro espírito, ele vive aquilo que ele conhece, porque ele ama o conhecimento. E quem ama o conhecimento não fica só restrito a ter um conhecimento informativo, não.
ele vive aquilo. Entende? Porque ele ama o conhecimento como um todo. A verdade, a lógica e a prática. Entende? Não tem essa história de dizer, mas eu sou amante da verdade, mas eu não estudo. Não é. Eu sou amante da verdade, eu estudo, mas eu não faço. Também não é. Não é, você não ama o conhecimento. Quem ama o conhecimento ama o contexto todo. E não só uma parte do texto, sabe? Então a gente precisa focar muito nessa palavra verdade. Porque é isso que vai fazer você se distanciar de tudo aquilo que é superficial, leviano e imperfeito. Você está indo atrás de coisas que são perfeitas. Não é porque você é perfeito, é porque você sabe que esse é o caminho que você tem que percorrer e que você tem condição de aprender e que você tem condição de colocar em prática, sabe? Então você vai em busca disso. Porque caso contrário, se você não for em busca disso aqui, você vai ficar sendo manipulado por essas entidades, sabe? E eles dão as características dele, o que é que eles fazem com a gente? Segundo suspeita que uma pessoa está sendo influenciada negativamente, no caso aqui é a casa espírita, quando você vê as pessoas que estão sendo influenciadas negativamente, são pessoas que vivem nessas qualidades. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias. Intrigar. Induzir maldosamente no erro por mistificações e espertezas. Então a gente vai analisar um pouco isso aqui, sabe? E a primeira coisa que a gente vai analisar é esse desgosto aqui. Pequenos desgostos que eles nos causam. E ligeiras alegrias. Por que eles fazem isso aí? Desgosto com alegria. Desgosto é esse sentimento de decepção, de desilusão, de mágoa. Não é só você perder o prazer. Não é só você perder a alegria. Porque a pessoa que está com desgosto, ele perde a alegria, ele perde o prazer, perde o gosto, né? Mas o importante é que atrás de perder isso, ele tem esse sentimento de decepção, desilusão e mágoa. A gente costuma dizer que na vida cada um só dá o que tem. Eles são assim. Embora eles queiram ser alegres, joviais, brincalhões, são espíritos que sofrem muito, muito. Na classificação que Kardec fala a respeito desses espíritos inferiores, ele fala algo que é muito importante, sabe? É que eles agem por inveja. E inveja, presta atenção, é um misto de desgosto e raiva provocado pelo sucesso e pela posse dos outros. Kardec pergunta, mas por que os está no livro dos espíritos? Por que os espíritos inferiores vêm descolocar no caminho do mal? Eles se sentem melhores por isso? Não. Ele fala, não, eles fazem isso por inveja. Eles não incomoda eles ver alguém melhor do que eles. Eles sabem que os outros estão indo melhor, entende? E eles estão ficando para trás, e é isso que causa esse desgosto, entende? Pela posse e sucesso dos outros. Então os espíritos inferiores, daquelas 5 classes que tem lá, eles são assim. Esse sentimento de inveja é que invade eles, sabe? Então esse desgosto que ele causa nos outros, no fundo, são coisas que ele vive na sua intimidade. Cada um só dá o que tem. Embora eles achem que esteja fazendo aquilo só para incomodar, para brincar, entende? Com superficialidade, no fundo do coração deles, eles sentem desgostos imensos por causa disso. Entende? E nesses desgostos que eles sentem, eles têm a decepção de ver os outros ir para frente e ele não está indo. Tem a desilusão de achar que vão conquistar as coisas sem ter que fazer esforço. E ficam com mágoa de si mesmo, porque eles lembram das besteiras que fizeram na terra, sabem que poderiam ter saído bem e não se saíram, por escolhas irrefletidas dela, que agiram com superficialidade. Então são espíritos que sofrem muito, e eles passam um pouco disso para a gente. Eles se sentem até um pouco aliviados vendo os outros sofrendo com desgosto. Eles até riem, mas no fundo eles estão rindo é dele mesmo. E na vontade que eles têm não é só de rir, é de chorar pelo que eles perderam na vida.
Porque no fundo, quando eles param para refletir, coisa que não gostam, mas são obrigados a parar. Porque ninguém foge da sua consciência, sabe? Então quando eles lembram do que aconteceu, e lembram que seus amores foram adiante, e que eles ficaram para trás, isso causa muito desprazer, sabe? Causa muita tristeza para eles. Então são irmãos que sofrem muito. Embora eles sejam muitas vezes maliciosos ao ponto de não querer admitir isso. Mas no fundo a gente sabe que eu quero isso. Então cuidado quando você começar a sentir decepções, desilusões e às vezes mal. Eu acho que isso aqui pesa muito na pessoa, sabe? Porque a decepção você tem, vai e passa, a desilusão também, às vezes não dá verdade, a mágoa às vezes nem fica. Às vezes nem fica. E é muito ruim a pessoa viver magoada. Porque isso é uma das portas que se abrem para o transtorno depressivo. Às vezes a pessoa acha que não, mas são desse jeito. Então, a mágoa que fica retida naquele coração, ele começa a escravizar a pessoa no ontem, que lhe causou dor e sofrimento. Então, esses espíritos sofrem muito e querem fazer a gente sofrer, entende? E acham que estão se divertindo fazendo isso. Entende? Mas no fundo não, eles estão sofrendo muito. Então cuidado muito com esse sentimento de desgosto, dessa perda, porque depois que você entra na vibração, presta bem atenção, quando você entra na vibração de um sentimento, aquele sentimento, sobre ele, existem várias outras comportamentos que fazem parte daquele sentimento. E por que é que eu quero que vocês entenderem? Porque se você vive com desgosto, para você entrar na mesma sintonia do desgosto que vai dar inveja, não é difícil. Dá para entender? É a mesma sintonia. Você teve desgosto e desilusão com alguma coisa aqui. Essa sensação de desgosto que causa mágoa, entende? Para você entrar no desgosto em relação à inveja, não é difícil. Porque você está no mesmo patamar vibratório. Kardec explica muito bem isso no livro da Gênesis, entende? Quando ele fala a respeito dos fluidos e de como se manuseia os fluidos, sabe? Então é muito importante a gente ter isso em mente. Porque para você se tornar uma pessoa, começar uma sensação de que você entrou num desgosto em relação aos outros, você, a partir de então, começar a ter alguma raiva pelo sucesso ou pela posse do outro, aí a coisa descamba, sabe? Descamba porque esse sentimento de inveja, ele prepondera na espiritualidade inferior de uma maneira geral. Nas 5 classes ele toma conta. Então você se torna influenciado por uma classe de levianos. Entra no sentimento de inveja, você entra na mesma canalização com os espíritos ignorantes, com os pseudo sábios, entende? Com os neutros, com os batedores, entende? Você entra na mesma sintonia. Porque, como Kardec define lá, ele dá características gerais e depois características específicas das 5 classes. Você se relacionou com uma daquelas classes, você começa a fazer parte depois do geral de todas aquelas outras. Então, a única maneira que a gente tem de se libertar disso, eu falo a única porque é a única mesmo, é você focar nisso aqui, ó, em busca da verdade. Isso vai te proteger, entende? Porque você vai estar canalizando, entende? Com energias superiores que querem nos conduzir para a verdade, entende? Como Jesus falou, olha, eu sou o caminho da verdade e da vida, entende? Verdade, com V maiúsculo, que é a verdade de Deus, vida, que é a vida espiritual, que é a vida que nem morre, entende? Que é a vida dos imortais. Ele é esse caminho. Então foca na verdade. Toda pessoa que está focando no estudo da verdade, ele está entrando em sintonia com Jesus e com toda a classe de espírito superior. É muito interessante isso, sabe? Porque você vai ver as pessoas que não estão em busca da verdade, os despauperes que eles fazem na vida.
Tem pessoas que, por mais que você mostre a verdade, está aqui, entende, é assim, entende, está escrito, entenda, você mastiga a coisa, explica. Não, simplesmente não. Entende? Por quê? Porque eles se comprazem com essas classes de espíritos que vivem no caminho da mentira. Entende? Ou dessa maldade calculada, entende? Da ignorância mesmo, ou da maldade, da malícia, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então foca no caminho da verdade. É por isso que eu falo para vocês, entende? A primeira coisa que eu faço na minha vida, entende? É pensar na espiritualidade, no caminho espiritual que eu vou seguir naquele dia, entende? É fazer minhas orações, entende? Fazer aquilo que eu gosto, acordar, tomar meu café tranquilo, entende? Sair, chego no consultório, liga as páginas, tudo lá em relação ao espiritismo, entende? Que eu preciso, que eu vou estudar, que eu vou trabalhar, entende? Muitas vezes eu já durmo pensando e acordo com a resposta, porque eu me habituei a fazer isso na minha vida. Entende? Eu percebi logo cedo, entende? Que muitas vezes aquilo que eu dormia pensando, insistindo para aprender alguma coisa, isso tanto do ponto de vista médico quanto do ponto de vista da doutrina espírita, sabe? É muito bom a gente fazer isso, entende? Porque você acorda, com certeza, não é que você vai dormir preocupado, não. Você vai dormir ocupado naquilo que você sabe que é o caminho da verdade. Seja para você seguir o seu trabalho do ponto de vista humano, com base no bem, ou seja, do ponto de vista espiritual também, com base no bem. Entende? Se você está focado nisso, você dorme tranquilo e quando você acorda a coisa está mais fácil. Entende? E é interessante, às vezes você vem, entende? Às vezes a ideia nem surgiu na tua cabeça. Mas você pega um troço, que liga lá no computador, que começa a ver, entende? Às vezes vai ver mensagem que alguém mandou, entende? Parece alguma coisa lá que depois vai ter que conduzir, sabe? Então é muito importante você se habituar a montar esse circuito de ir em busca da verdade na sua vida. Eu achei para mim melhor essa maneira. Você pode achar outra maneira, mas para mim funciona bem assim. Então, isso nos fortalece, isso nos defende da coisa, sabe? Porque quem de nós não vai ter desgosto na vida? Você conhece alguém que nunca teve desgosto? Você conhece alguma pessoa que nunca teve desilusão nem decepção? Isso faz parte da vida, entende? E você não tem que focar nisso, entende? Todo mundo tem, todo mundo teve, todo mundo vai ter ainda muito desgosto, entende? Quem de nós não fica construindo muitas ilusões? Quantas ilusões a gente não construiu no passado, que causamos muito mal por isso, e que ainda nem temos condição de resgatar? Você acha que não vai ter que enfrentar esses desgostos? Lógico que vai. Você acha que não vai enfrentar essas desilusões que você mesmo causou para você? Vai sim. Então, o que é que tem a acontecer com isso quando você passar por uma situação dessa? Foca no que está à tua frente e não fica preso na sensação de desgosto. Entende? Isso faz parte da vida de todo mundo. A maior decepção que a gente pode ter é conosco mesmo, não é com os outros. Entende? Os que os outros fazem é dos outros, não sou eu que fiz, foi os outros que fizeram. Então não foca nisso. Diante do desgosto, então esquece o outro. Compreende uma coisa: a sensação de ferir é uma sensação pessoal. Não é o outro que fez alguma coisa que me feriu. Fui eu quem me feri com aquilo que o outro fez. A sensibilidade de ferir-se, de decepção, de desilusão, é algo pessoal. Então, quando eu vejo que eu estou me sentindo ferido, é porque eu preciso corrigir esse ferimento em mim. Porque não foi o outro que me feriu. O outro pode ter feito da maneira mais correta do mundo, mas eu posso ter me sentido ferido com aquilo. Entende por quê? Porque a verdade às vezes dói, ofende, machuca, principalmente quando você está no caminho da ilusão. Entende? Isso vai tentar causar um abalo. Então, quando você estiver se sentindo ferido, olhe para você e diga: o que é que eu preciso me corrigir com isso?
Será que eu alimentei as esperanças daquilo que não deveria ser alimentado, por isso eu entrei em decepção? Será que eu não construí um mecanismo de ilusão, projetando no outro algo que já era meu, e que eu pensava que era do outro, e na verdade isso está em mim? Então, toda vez que se diferente, você tem que fazer esse questionamento para você. Para você. Entende? Porque eles vêm gerar esse desgosto, essas decepções, entende? No sentido de nos magoar, nos prejudicar, nos tirar do sério, nos chamar para o caminho equivocado, para que você saia do caminho do bem. Mas não sabem eles que fazendo isso, eles vão estar ajudando no crescimento moral de cada um de nós. Desde que você saiba entender como aquilo está se processando. Então não foca fora no outro. Deixa o outro lá com o outro. Entende? Se ele fez por maldade, malícia, não interessa. Foi ele que fez, ele que vai ter que responder pelos atos dele, não sou eu. Eu vou responder pelos meus atos. Então, se aquilo feriu em mim, é porque existe algo em mim que eu preciso corrigir. Então, que eu pare de alimentar falsas esperanças nos outros, entende? Por quê? Porque muitas vezes eu estou criando no outro algo que ele não tem. E quem criou fui eu, não foi o outro. Então, por isso que eu me decepciono. Entende? Às vezes eu estou vivendo num mecanismo de ilusão, que foi eu quem criou a ilusão, não foi o outro. Foi eu que construí aquela falsidade para mim. Por que o Espírito de Erasto fala para nós que a gente deve recusar 10 verdades, mas não aceitar uma mentira? E ele explica, porque em cima daquela mentira, você vai construindo uma outra mentira, outra falsidade, e daqui a pouco você está com o sistema todo que você vive que é mentiroso. E aí a desilusão vai ser grande. Entende? Então, procure focar na verdade. Não se deixe abalar pelo outro com o que o outro fez. O mal que me faz mal não é o mal que os outros me fazem, mas o mal que eu faço com o mal que os outros me fazem. Então, não devolva mal. Entenda que o problema é seu, não é do outro. Porque se você já tivesse evoluído naquela área em que o outro provavelmente te feriu, você não ia nem sentir nada. Porque aquilo ali você já passou. Quantas vezes as pessoas querem causar mal para os outros e não conseguem atingir? E não conseguem atingir porque aquilo ali já não faz parte mais dele. Entende? Porque qual é a maior dificuldade da espiritualidade inferior e queremos influenciar? É ele encontrar em nós falhas morais, erros. Entende? É aí que eles vão se fixar em nós. Se você está focado em corrigir seus erros, suas falhas morais, você não está deixando eles tomarem conta de você. Então, não deixe que o sentimento de desgosto te cause alguma coisa em que você vai ter que ofender aos outros ou fugir daquilo que você está querendo alcançar. Jamais isso. Muito pelo contrário, se sinta estimulado a ir em busca de corrigir aquilo que está te causando desgosto para que você atinja a meta daquilo que você está trabalhando. Entende como que é a coisa? Então, no lugar de causar um mal para nós, quando você vê como a coisa se processa e o bem que você pode tirar daquilo, se torna algo muito positivo na vida de todo mundo, se você enxergar desse jeito. Então, ele vendo que você vai estar progredindo, que você vai estar melhorando, você vai estar estimulando ele a enfrentar os desgostos que ele tem também. Porque ele é uma pessoa invejosa. Tão invejoso que ele fica com a sensação de desgosto e raiva provocada pela posse e sucesso dos outros. Então, quanto mais você for fazer a coisa certa, ou eles vão se emendarem, ou eles vão se afastar de você. Está dando para entender a coisa como é que funciona? Do mesmo modo, é quando eles causam essas ligeiras alegrias. Alegrias são satisfações do ego. Eu já falei para vocês a diferença de alegria para felicidade. Às vezes a gente se torna verdadeira criança. São adultos crianças que com pequenas alegrias entendem, se desmontam, fazem tudo que é coisa equivocada na vida. Sabe? A gente não pode deixar isso acontecer. As alegrias são satisfações que vêm de fora para dentro.
A alegria são aquelas percepções que meu corpo capta em sensações que me são prazerosas. Então, eles vão trazer percepções para que eu sinta a sensação e aquela sensação seja prazerosa. Então, eles vão fazer o quê? Vão estimular o sistema de recompensa na área da afetividade. Na área da afetividade é onde está o desejo, motivação e prazer. Enquanto eu não estou sentindo o desejo, a motivação e o prazer, eu vou estar sentindo a falta, o vazio e a dor. Então, o que é que eles fazem com isso? Eles sabem analisar esse sistema afetivo nosso. Eles sabem captar nosso desejo. É como está no livro Ação e Reação de André Luiz, que o Leonel dá uma lição para André Luiz de como captar o desejo central em qualquer criatura. Qualquer criatura. Ele sabe captar o desejo central. Sabendo que você tem um desejo por aquilo, ele vai dar um jeito de chegar às percepções que vão gerar a satisfação daquele desejo para que você sinta prazer. Entende? E quando você está sentindo prazer, quando você está achando que está bem bom, aí ele inverte. Vai lhe causar o desgosto para que você tenha desilusão e mágoa. Quando eu falo aquilo para vocês, isso é típico, sabe? Esse exemplo cai como uma luva, entende? A pessoa que gosta de comer, quando vai comer um bolo de chocolate, essas coisas, sente um prazer danado, entendeu? São alegrias transitórias. Para que no dia seguinte ele te bote em cima de uma balança e você veja a besteira que você fez para entrar no desgosto. Você entende o que isso quer dizer? Que é justamente essas classes de espíritos que estão trabalhando conosco? Os levianos que fazem isso. E do mesmo jeito que eles fazem com a sensação física da boca, fazem com a visão. Através de estimular pessoas para verem coisas degradantes, que dão alegrias para o corpo transitórias, mas que depois causam muito desgosto. Como através dessas revistas, desses filmes de sexo desvirtualizado que existem por aí, entende? Das pessoas. E não pensa que isso é errado que eu estou dizendo aqui não, entende? Eu estou dizendo porque é o que a gente vê no nosso dia a dia. Não é à toa que o sexo é a principal de todas as verdades. Não é à toa. Você vê muito bem as pessoas padecendo aí do poder, muito bem do dinheiro, do narcisismo também. Pois se você vê isso, entenda que mais intenso do que isso e mais frequente do que isso são os desvios da sexualidade. E eles trabalham isso também com uma contribuição maravilhosa, sabe? Se você for ver um livro Aconteceu na Casa Espíritas, uma das áreas que eles trabalham lá é da sexualidade. E dentro da reunião mediúnica, gente. Entende? Aquele livro, entende? Ele é fininho só no tamanho dele, sabe? Porque a grandeza dele em instrução é algo fantástico. Tudo que a gente está estudando aqui tem lá. E no próximo tópico que a gente vai ver, também tem lá. Entende? Então o que é que eles fazem? Fazem isso o tempo todo, entende? O que é que fez a senhora que trabalhava no atendimento fraterno? Como ela era uma pessoa que tinha defesa, tinha firmeza de propósito, ela estudava a doutrina, vivia a doutrina em busca da verdade, entende? Não deixava se iludir pelos desgostos da vida. Sabe o que é que eles fizeram? Pegaram o marido dela. E fizeram o quê? Levaram ele para uma casa evangélica. E iludiram ele que ele ia ter beneficiado. E quem comandava a casa, tem um chefe das trevas que comandava também aquela casa, sabe? E ele terminou se endividando, levando todo o dinheiro para dentro daquela casa. E ficou tudo na miséria. Entende? E a mulher, ela afirma. Conclusão. Indo atrás de alegrias transitórias, aquele marido, ele causou grandes desgostos tanto nele quanto no outro, ele terminou endoidecendo. Ficou ruim das ideias mesmo, terminou no psiquiatra internado. Então você vê essas coisas, para que você não se deixe iludir com essas pequenas alegrias. Cuidado com coisas que a gente gosta de ver na televisão, ou ver na sua rede social, e que você sabe que não são coisas edificantes. Entenda que ali são percepções que estão chegando.
E que você captando vai tendo sensações. E que aquelas sensações, no fundo, podem ser prazerosas. Às vezes você vê um mal feito e ri. E você acha que isso é normal. Você acha que não, isso não é normal, isso é comum pela nossa inferioridade. O normal é quando você vê um mal feito, você ficar entristecido com aquilo ali que não é correto, gente. Mas a nossa natureza ainda é leviana que nem eles. A gente gosta de curtir pequenos prazeres, até com a desgraça dos outros. Você vê coisas que mandam, pessoas que caem no buraco, né, aquele negócio, pessoas que se machucam, entende? Com acidentes que são gravados, entende? E Deus sai distribuindo, entende? Eu fico até decepcionado, gente. E aí tá, a palavra decepção, entende? Porque são colegas meus de faculdade, entende? Que a gente estudou junto. Tá certo quando a gente é adolescente, é moleque, a gente não tem grande ideal de vida, entende? Mas você vê que a vida passou, aquelas pessoas envelheceram, mas não aprenderam nada, gente. Eles não aprenderam, entende? Eles continuam com aquele adolescente rebelde e aquela criança irresponsável dentro deles, entende? E olha que a gente chama a atenção, né? Poxa, mas precisa disso. E as pessoas continuam, sabe? Por quê? São pessoas que são obsidiadas mesmo, sabe? Elas vivem nessa fascinação, entende? De ter pequenas alegrias, entende? E muitas vezes esquecendo de ocultar os seus desgostos para os outros. Então, o que é que a gente tem que fazer com isso? Nada, você chama atenção, porque isso faz parte da nossa responsabilidade. Eu falei para vocês, responsabilidade é você ter a obrigação de responder pelos seus atos, pelos atos dos outros e por tudo que lhe foi confiado. Então, se você está numa rede social desse jeito, você, em determinadas situações, você tem que se pronunciar. Se o outro vai gostar ou não interessa, entende? Se não gostar, qualquer coisa, você sai daquele grupo, porque você não está em nada perder, entende? Os outros que querem trabalhar no caminho do bem, vão ter o teu endereço e vão conversar com você em outros, no pessoal, sei lá como for. Então, tenham muito cuidado com isso, entende? Porque eles vão induzir estímulo de sensações para os nossos desejos que eles sabem, eles conhecem, eles têm certeza, ali está o nosso ponto fraco. E você cai. Você entra na preguiça, entra na ociosidade. Isso tudo são desejos de almas pucilanas. Você entra na saciedade, termina entrando na obesidade. E isso vai te causando cada vez mais falta de fé. E a falta de fé, entende que o preguiçoso é a falta de fé por excelência. A pessoa ociosa é a pessoa que não tem energia para se pronunciar, ela não quer ter. E fé é a energia que mostra o meu aqui e agora. Se aqui agora você está fazendo o que é certo, o caminho do bem, isso é a tua fé. Sentimento de convicção ainda no bom proceder que você sabe que deve fazer. Então você faz, cumpre dever, sabendo que é certo o que você está fazendo. Isso é fé. Fora disso, o que você está fazendo pode ser atos muito comprometedores e muitas vezes equivocados na vida. Então a gente está aqui para trabalhar a fé. Fé, esperança e caridade é a tríade que a gente tem que estar sempre do nosso lado. Então, cuidado com as percepções, com as satisfações do ego, porque eles vão causar isso aqui. E o que é mais interessante, às vezes eles causam essa alegria para ter o prazer de logo em seguida causar o desgosto. E ficam rindo com isso. Eles sentem prazer para levar essas contrariedades para nós. Por isso que ele fala, pequenos desgostos e pequenas alegrias que eles causam na gente. Então, não estou dizendo que você não deva ter alegria. É importantíssimo ter alegria. É importantíssimo você saber e qualificar e ponderar o seu desejo. Importantíssimo. É a educação que o seu espírito está dando sobre as sensações do corpo. Quando você começa a fazer isso, você começa a saber que você é um espírito imortal e que está ocupando um corpo que serve para lhe trazer educação. Então, não se castre, mas se eduque. Não caia no abuso.
porque é aí que causa o sensualismo. A pessoa obesa é uma pessoa sensualista que se perdeu pela boca, entende? E assim por diante. Pessoas que gostam de ver filmes degradantes, filmes de violência, entende? Filmes que não trazem nada de edificação moral para as pessoas, entende? São pessoas que estão se comprometendo pelo órgão da visão e estão cometendo muito mal com isso, porque através dos olhos ela está maquinando, pensando e sentindo prazer na matança, na destruição, entende? Quando não fazendo coisas piores ainda, com filmes mais equivocados e de mais péssima qualidade, entende? Então eles fazem isso, gostam disso, sentem prazer com isso, e você não tem que ficar preocupado com isso. Você tem que saber que se essa sensação está chegando até você, e se você é uma pessoa que sabe vigiar e orar e reconhece isso, se você é uma pessoa que sabe praticar o autoconhecimento e reconhece isso, é o momento de você se educar. Então, vou sentir a alegria de comer um pedaço de chocolate e vou ficar naquele pedaço, porque vai ser bom, vai ser gostoso, vai ser prazeroso, mas eu só preciso daquilo. É aí que está a educação. Você saber usar sem cometer abuso. Entende? Isso serve para tudo. Para o dinheiro, para o poder, para o narcisismo, para o sexo, para tudo serve. Sabe? Então saiba ser uma pessoa edificante com as sensações que o corpo te dá. Porque foi para isso que a gente enganou. Foi para isso que a gente enganou. Então saiba educar seu desejo. Eu gosto muito dessa. Vou ler hoje de novo. Examina teu desejo, que o Emmanuel trouxe para a gente, sabe? Porque é muito importante. Mas, passando adiante, a outra coisa que ele fala, e isso aqui tem um peso enorme: intriga. Tem 3 definições para inimigo: relato mentiroso ou verdadeiro, feito para obter alguma vantagem ou para prejudicar a outra. Mexerico, fofoca, desentendimento e desavença. Então vamos para o primeiro. Ou você, ou a pessoa inventar uma mentira, ou usar a verdade para ter uma vantagem pessoal. Olha que tipo de qualidade de pessoa que é desse jeito. Você está junto com uma pessoa que te causa intriga e você sabe que está gerando isso. Você dê graças a Deus e se afaste bem longe dela. Mas se afaste mesmo. Porque pessoas desse jeito não merecem confiança. Entende? É como diz na minha terra, não presta mesmo. É ruim de escorrer água, como na minha terra tem esse ditado, não sei de onde é que tira essas coisas, mas é mais ou menos isso aí mesmo, tá entendendo? Fica longe. Não pense você que você vai conseguir educar uma pessoa desse jeito. Você não vai. Não vai. A pessoa vive disso, entende? É uma pessoa baixa. É uma pessoa ruim por natureza. Fica longe. Não queira você. O que está no teu controle é a tua conduta. Não é a conduta do outro. Você é responsável por você, não pelo outro. Uma pessoa desse jeito, que está usa até da verdade para tirar vantagem. Entende? Você tem que ter limite. Não quero. Você age desse jeito, você tem todo o direito de fazer assim, faça o que você quiser. Eu não quero. Então não quero, então fica, leva certo o teu amigo, eu vou seguir o meu. Entende? É a melhor coisa que você faz. Entende? Não queira corrigir ninguém. Tem gente que tem a pretensão de querer corrigir o mundo. São pessoas que vivem de ilusão. Entende? Ilusão vai causar o quê? Só desgosto. Como a gente já viu lá. Entende? Então não vai atrás disso. Vai causar o que mais? Decepção. Porque você vai querer fazer uma coisa no outro que o outro não quer fazer. Nesse planeta que a gente está, de provas e expiações, tem de tudo. De tudo. Principalmente do que é ruim. Predomina o mal sobre o bem, gente. Então o mal está mais do que o bem. E você vai querer educar o mal todo? Que é isso? Jesus passou o que passou. Fez o que fez. Corrigiu o mundo? Não. E
Você vai querer corrigir? Então, na semana que vem, a gente vai analisar mais a fundo sobre essa palavra intriga. Porque é para nós. Tem bastante disso aqui, sabe? E a gente precisa analisar isso melhor. Muita paz a todos. Examina teu desejo. E veja que o nosso amigo Emmanuel começa falando do desejo da mediunidade. Examina teu desejo. Mediunidade é instrumento vibrátil. E cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Meio, por esta razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tempo de luta a que se subordina. Acharás o que busca, ensina o Evangelho, e poderemos acrescentar, farás o que deseja. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículo dos gênios infelizes que se dedicam à injúria e à crueldade. Se te detens à caça dos prazeres dos sentidos, cedo te converterás no intérprete de inteligências magnetizadas pelos vícios de variada expressão. Se te confias à pretensa superioridade sobre a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e de loucura. Todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem ao serviço que possa desempenhar na construção da felicidade comum. Observa o próprio rumo para que não te surjam problemas de companhia. Desce a animalidade e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito grafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz, guiando-te às aspirações para as vitórias da alma. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará, com as asas do bem ou com as algemas do mal.